Salve minha diretoria! Chegou a sexta-feira, então sextou aqui no Tomazão TV, atualizando as últimas informações. Não tem muita novidade, mas a expectativa que vai aumentando a cada momento que passa, principalmente para o torcedor bicolor, para esse jogo de segunda-feira na Curuzu. Expectativa de casa cheia, a volta a Curuzu, um novo gramado e com reconhecimento facial para a entrada do torcedor, facilitando e modernizando com tecnologia o acesso do torcedor bicolor a Curuzu. E o Leão, que faz o seu último treinamento em Belém nesta sexta-feira de manhã e à tarde já viaja para Maceió. Amanhã, sábado, faz o apronto no CT do CSA. Esse é o panorama da sexta-feira e ainda envolvendo negociações, especulações que a gente fala aqui no Tomazão TV, sem antes esquecer de pedir para você que está vendo o nosso vídeo, que valoriza o nosso canal, acionar o sininho para receber as notificações, além de se inscrever no canal e deixar o like. É aquele tijolinho todo dia ali e eu fico muito feliz porque passamos dos 34 mil inscritos no canal para chegar aos 50. Então, muito obrigado pela força. O YouTube vai valorizar cada vez mais o Tomazão TV graças a você. E com 50 mil, aquele sorteio porreta, pai d'égua, como a gente diz na nossa língua, né? Bem marajoara, para você inscrito aqui no nosso canal, na parceria com o Globo Esporte, o Magazine e o Laboratório Amaral Costa. Bora para os assuntos, direto, reto, né? Primeiro, a notícia da renovação do Sávio, lateral, preocupado, quer logo uma garantia, como tem vários jogadores que chegaram e fizeram contrato de 2 anos, o Sávio também quer logo a renovação do seu contrato e o presidente Tonhão garantiu, inclusive na festa lá do Troféu Camisa 13, aliás, parabéns ao Antônio Carlos Teixeira, que foi eleito a personalidade esportiva do ano pelo Troféu Camisa 13 e daqui as minhas felicitações ao Tonhão, realmente merecedor por tudo que já fez pelo Remo, né, pelo futebol paraense e hoje como presidente azulino. E o Matheus Davó, que já se apresentou ao Leão, chegou ontem, já está fazendo exames, já se envolvendo, se integrando ao Baianão. Óbvio que ainda vai pintar mais uma contratação, uma ou duas. Na verdade, o Daniel Paulista, que vai falar já aqui com a gente, fala da análise do mercado e das oportunidades que elas podem aparecer. Pode ser nessa janela de 8 dias, mas também pode ser na janela maior de julho, que de julho a setembro o mercado fica muito mais flexível, com muito mais opções. Bom, direto e reto com relação a Remo e CRB. Jogo difícil, tá? Aliás, a rodada já começou, já vou falar depois do Daniel, falar do resultado de ontem e do importante jogo dessa sexta-feira que mexe diretamente com a tabela lá no G4. Daniel Paulista, ex-técnico do CRB, conhece muito bem o CRB, sabe do tamanho da importância que será o jogo contra o time alagoano e da dificuldade, sem dúvida, que o Remo vai encontrar pela frente domingo, 18 horas, lá no Rei Pelé. Daniel Paulista. O jogo vai ser muito difícil, acho que você já colocou uma situação, o CRB eu conheço bem, né, porque acho que nos últimos tempos sou o treinador com mais tempo de casa, mais tempo de jogos, né, mais objetivos, aí, bastantes objetivos conquistados dentro do clube e o CRB vem muito bem, né, a classificação contra o Santos acho que mostrou isso, né, por mais que o Santos talvez na Série A não esteja num grande momento, mas ainda é o Santos, né, o todo-poderoso, né, a camisa muito forte, tem excelentes jogadores e o CRB classificou com autoridade, então isso mostra a capacidade da sua equipe, que tem no seu jogo apoiado, que é uma característica do jogo do seu treinador, uma das suas características mais fortes, né? Tem lá jogadores que já trabalharam comigo também na minha fase lá, o próprio GG muito bem, sabe, outros atletas ali, o Segovia também dando uma construção boa no setor defensivo e dando uma estabilidade boa ao setor defensivo, principalmente quando teve a oportunidade de estar iniciando jogos, deu uma sustentação muito importante no sistema defensivo, isso deu segurança à sua equipe. Como você falou, é um jogo no momento, as equipes muito próximas na parte, no sentido de classificação, um jogo muito complicado.
Mas acredito muito no nosso potencial, naquilo que a gente vem fazendo durante a competição, um jogo de muita intensidade, de muita competitividade, e esperamos poder fazer uma grande apresentação em Maceió. É isso, Daniel Paulista, uma análise bem clara e direta, né, e objetiva com relação ao adversário que o Remo precisa encarar e jogando um bom futebol, porque sabe que do outro lado vai ter um adversário duro, adversário de confronto direto na competição e na tabela. Ontem tivemos a abertura da 10ª rodada. A Ferroviária, jogando em casa, empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto, que fez mais um pontinho lá, né? E, na verdade, o jogo de hoje, dessa sexta-feira, é que o bicho pega. Vila Nova e Novo Horizontino, frente a frente, lá em Goiânia. O Vila é o 4º colocado com 16 pontos e o Novo Horizontino é o 6º com 16. Ou seja, se tiver empate, vai ficar lindo. Vai se igualar o Remo deve cair uma posição, mas quem ganhar passa o Remo. De qualquer maneira, vai ter mexida, não tem jeito. Importante, por isso, o Remo pontuar nesse jogo lá contra o CRB. E, na sequência da rodada, o Paysandu é o último a jogar na rodada. Paysandu e Criciúma, na segunda-feira, às 21 horas, na Curuzu. Aliás, assunto da gente falar agora aqui, né? Primeiro, falar do Nicolas, né, que está encerrando o ciclo dele na Curuzu, depois de 3 temporadas, de 2 passagens, incluindo 3 temporadas, jogador que marcou realmente a sua passagem com a camisa bicolor, hoje o 3º artilheiro da história do clube, tem que ser lembrado pelo que fez ao Paysandu. Se não vive um bom momento, vários jogadores ídolos, né? E esse rótulo de ídolo ele não pode deixar de ser dado ao Nicolas, e a gente deseja toda a sorte, e provavelmente Criciúma, que é o adversário do Paysandu dessa segunda-feira, o destino do Nicolas. Com relação aos contratos que foram enviados, nenhum voltou ainda, mas pode ser que nessa sexta-feira já tenhamos novidades sim com o Paysandu, principalmente com relação ao Gomes, né? O Jonathan Gomes, o argentino, que é um jogador que está praticamente fechado com o Paysandu e que pode ser anunciado a qualquer momento. Entre outros, pelo menos mais 3 que devem ser anunciados pela diretoria do Paysandu. Papão com reconhecimento facial nas catracas da Curuzu a partir dessa segunda-feira. Modernidade, tecnologia, facilidade para o torcedor, melhores condições para acessibilidade, conforto para o torcedor e principalmente o gramado, né? Que foi totalmente renovado num pedido dos jogadores, e 3 meses depois o Paysandu volta para sua casa num momento importante da competição, que é para vencer e conquistar a primeira vitória na Série B. Ninguém melhor do que o Rossi, o Búfalo, para falar sobre isso, e essa expectativa é grande para o retorno na Curuzu. Rossi no Tomazão TV. Como eu falei, está em ótimas condições, né? A gente fica muito feliz. Um clube como o Paysandu merece todas as melhores condições possíveis para a gente fazer o nosso trabalho dentro de campo. Então, feliz pelo resultado. Foram 3 meses. Nós, jogadores, estamos com saudade, a torcida mais ainda. Claro que é muito bom jogar no Mangueirão, estádio lotado, um templo do futebol brasileiro. Mas a Curuzu é onde a gente vai buscar forças agora, num momento complicado. Ano passado foi a Curuzu que buscou aqueles 5 jogos, né? Logicamente com o elenco que estava aqui, mas a gente vai buscar dentro da Curuzu essa força que a gente está precisando no momento. E Roger, como é que tu avalia essa preocupação do torcedor, essa tensão do torcedor, essa cobrança do torcedor e o momento do Paysandu? Como é que tu, que é um cara que apesar de pouca idade, rodado, está vendo, acompanhando tudo isso de um lado e de outro? Bom, é um momento delicado, né? A gente entende a cobrança do torcedor. Outro dia a gente recebeu a organizada do clube. Então foi uma conversa muito pacífica, entendendo a cobrança, logicamente. O elenco sabe da importância de vencer na segunda-feira, né? Então tá todo mundo feliz também pela uma semana que a gente tem longa de trabalho, há muito tempo que a gente não tinha. Então, todo mundo focado, trabalhando o máximo possível. Fizemos força essa semana, que a gente fazia muito tempo que a gente não fazia. Então, todo mundo de peito aberto, olhar de frente para o nosso adversário
e fazer um grande jogo. É isso, Rossi com certeza garantido ali na frente, depois dessa semana toda, ele falou inclusive de trabalho de força, mas o departamento médico do Paysandu trabalha muito, ainda nesta sexta-feira e no sábado, porque está tentando liberar o Marlon, o Martínez, né? O Borazzi já está muito melhor, né? O próprio Benítez recuperado depois de uma semana, trabalho de força que foi feito para que o time possa estar inteiro e mais vivo do que nunca. Agora, saber qual é essa formação é difícil, porque o Luizinho está batendo cabeça, porque ele depende muito do que virá do departamento médico, daqueles que poderão ser liberados. O Martínez tem uma grande chance, até porque o Vilela está suspenso, não vai poder jogar, e seria muito importante ele voltar nesse momento para o Paysandu. Aguardemos, é sexta-feira, um ótimo final de semana, abençoado, de boas energias, com o Remo no domingo contra o CRB e principalmente o Paysandu começando a semana contra a equipe do Criciúma. A gente está junto. Se tiver informação, pode se ligar no Tomazão TV. Ótima sexta abençoada para todo mundo.